Você é ateu? Fale-me um pouco sobre este Deus no qual você não acredita, porque eu também não acredito em certos deuses. Vamos sair da caixa? Mas antes eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal. É um canal de teologia, um canal de espiritualidade, onde nós procuramos dar um lado B dos assuntos, onde procuramos descobrir verdades mais profundas. E dê o seu like, tá bom? Agora, vamos falar de ateísmo. Um dia desses eu fui na casa do meu amigo pastor Rodrigo, junto com a Valéria, jantamos lá e depois ficamos olhando alguns livros que ele tinha e ele me mostrou um livro de um autor que eu gosto muito, que é o Harold Kushner. É um rabino judeu, né? Bom, rabino só pode ser judeu, não é mesmo? O nome do livro é As 9 Lições Essenciais que eu Aprendi na Vida. Logo no segundo capítulo, ele fala que Deus não é um homem que mora no céu. Você sabe que na Bíblia são mencionados 3 céus. O primeiro céu é o céu da atmosfera, o céu das nuvens, o céu dos pássaros, este céu visível. O segundo céu é o céu intermédio, o céu das galáxias, é onde estão o Sol, a Lua, as estrelas. E o terceiro céu é o céu que Paulo menciona quando disse que havia sido levado ao terceiro céu em espírito, lá em Coríntios 12, 1 a 3. Neste lugar estaria Deus, os anjos e os santos. A Bíblia diz que Deus é onipresente. Eu até me lembrei de uma musiquinha que a gente cantava lá no Colégio de Freiras, onde estudei. Deus está no céu presente, está na terra, está no mar. Ele está em toda parte, todo mundo em seu lugar. Em Atos capítulo 17, versículos 24 a 28, quando Paulo está falando aos atenienses com suas especulações, olha só o que Paulo disse. Deus, que fez o mundo e tudo o que nele existe, é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. Muitas pessoas já me perguntaram como é que é o céu. Bom, eu ainda não morri, então não sei como é o céu. Mas de uma coisa eu tenho certeza. O céu não está lá em cima, com Deus sentado no trono. Deus está entre nós. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Não é no prédio da igreja que encontramos a Deus. Nós não vamos àquele prédio para encontrá-lo, mas para nos encontrarmos com outras pessoas e nos ajudarmos mutuamente. Eu não preciso subir a um monte para ficar perto de Deus. E nem preciso de um telescópio para encontrá-lo. Deus está entre nós. Então, como disse Harold Kushner, Deus não é um homem que mora no céu. E Kushner, no seu livro, cita uma pergunta que lhe fizeram numa de suas palestras. A pergunta foi: qual dos 10 mandamentos é o mais difícil de obedecer? E para minha surpresa, Kushner afirmou que seria o segundo mandamento, sobre não fazer ídolos ou imagens esculpidas de Deus, que geralmente consideramos a coisa mais fácil de evitar. Eu nunca
me ajoelhei diante de uma imagem. Eu nunca cultuei ostensivamente qualquer objeto. Bom, é certo que todos nós temos os nossos ídolos, ídolos do coração, né? Nós temos a nossa casa, os nossos títulos acadêmicos, a nossa conta bancária, mas não se trata disso que o texto bíblico está falando. O texto nos diz para não representarmos Deus em forma humana ou em forma de um animal. Não fazer imagem esculpida de Deus significa não representar a Deus como se ele fosse uma coisa. Deus não é uma pessoa como nós. Deus não mora no céu. Deus é real, mas ele é real de uma maneira muito diferente de mim e de você. Se pensarmos em Deus como um ser humano, isso significa que Deus é um homem e não uma mulher. E que os homens são mais similares a Deus do que as mulheres. Se Deus, o Deus que você imagina, for um velhinho de barbas brancas, nós devemos nos preocupar, porque talvez esse Deus não compreenda os problemas que os jovens enfrentam. Se Deus tiver uma pele branca, talvez uma criança asiática ou de pele negra possa se sentir mais distante desse Deus do que uma criança branca, loira e de olhos azuis. Eu acho muito engraçado nas partidas de futebol os dois times, jogadores ali, orando pela vitória. Palmeirenses e São Paulinos pedindo a Deus que os ajude. E aí, qual time Deus vai ajudar? Deus é São Paulino ou palmeirense? Certamente, Deus não é São Paulino. Deus não é palmeirense. E muito menos corintiano. Infelizmente, eu não estou autorizado a dizer para qual time o Eterno torce. Alguns dizem que Deus é brasileiro. E se isso for verdade, os nossos irmãos estão lascados. Como nossa mente só pode trabalhar em termos concretos, como é difícil para a gente pensar em algo abstrato. E Deus é um conceito abstrato. Ele é espírito. Inevitavelmente pensamos em Deus do jeito como pensamos nas pessoas, mesmo quando sabemos que isso não é exato. O filósofo judeu Maimônides disse que representar Deus em imagens é defini-lo, e defini-lo é limitá-lo. Uma definição exclui algumas coisas e inclui outras. Ter a presunção de definir Deus dá a impressão que nós sabemos tudo sobre Deus. Parece que nós nos esquecemos ou não entendemos Isaías 55, 8, 9, onde nós lemos: pois o Senhor diz, os meus pensamentos são muito diferentes dos seus pensamentos, e a minha maneira de fazer as coisas é muito diferente da maneira de vocês. Assim como o céu é mais alto do que a terra, também o que faço é superior ao que vocês fazem. E os meus pensamentos são superiores aos seus. Fale-me sobre o Deus em que você não acredita. Talvez eu também não creia nele. Eu não acredito em um Deus que seja outro Papai Noel. Ah, este aqui foi bonzinho, eu vou dar um presente para ele. Ah, não, aquele foi mal, eu não vou dar o presente que ele está pedindo. Se Deus é onipotente, ele não está lá em cima decidindo quais orações vai atender ou não. Esse eu vou curar, mas aquele vai morrer. Esse aqui vai usufruir de tudo o que é bom na vida. Aquele vai viver na miséria. Eu já tive carros roubados. E uma vez eu estava conversando com alguém falando: puxa, roubaram o meu carro. E aquela pessoa me disse assim: oh, graças a Deus, nunca me roubaram um carro. E eu fiquei pensando: o que esse cara tem que eu não tenho? Por que Deus guardou o carro dele e não guardou o meu? Numa aula de seminário, um aluno me contou que no domingo anterior
havia recebido na igreja a visita de um pregador que ensinou aqueles membros a colocarem Deus na parede. Já pensou? Colocar Deus na parede? Eu também não acredito naquele Deus que predestinou uns para o céu e outros para o inferno. Aquilo que os teólogos chamam de dupla predestinação. Lá nos tempos eternos, Deus já sabia quem ia para o céu e para o inferno, e ele determinou isto. Há muitos outros deuses que nós criamos a nossa imagem e semelhança. Precisamos mudar nossas imagens de Deus. Precisamos distinguir continuamente entre o que é nossa ideia de Deus e a representação de Deus e o que é Deus. Deus é um mistério e isso exige de nós mais respeito. José Luiz Borges, talvez o maior poeta argentino que tenha nascido, disse que ninguém nunca viu Deus, mas nós nos comportamos como se tivéssemos tomado café com ele. E um grande teólogo do século XX dizia nas suas pregações: não se esqueçam que o que digo é dito por um homem. É um homem que está falando sobre Deus. Nós, quando falamos sobre Deus, falamos dentro da nossa limitação. Nós sabemos muito pouco sobre Deus. Eu fico muito impressionado com os extensos e seguros discursos sobre Deus e os seus atributos, feito pelos pais da ortodoxia, que fervilham por aí. Você sabe que por aí o mundo está cheio de gente que sabe tudo sobre Deus. O restante é tudo herege. Eu fico admirado com o domínio que os autores de teologia sistemática têm sobre Deus. Deus é onipresente, como se entendêssemos o que é onipresença. Deus é onisciente, como se isso fosse fácil de compreender. Quantas palavras levianas e seguras, mas pouco respeitosas ao mistério de Deus. Estamos perdendo respeito ao mistério. E o pior, estas representações que são feitas nos púlpitos das igrejas, que são feitas nas cátedras dos seminários, que são exigidas nos concílios examinadores de pastores, se tornam verdades incontestáveis. Nós temos que nos esforçar por conseguir uma boa representação de Deus. Do contrário, nós seremos objetos de sarcasmo, como feito pelo filósofo iluminista Voltaire, que dizia com mordacidade: se Deus criou o homem à sua imagem, este devolveu a moeda com juros. O Deus em que eu acredito não é tão inseguro a ponto de ficar contra as outras pessoas que duvidem da sua existência, nem é tão ansioso para punir a ponto de condenar as pessoas ao inferno por deslizes sentimentais, mentais ou de fé. Eu não creio em um Deus que vive à base de barganhas. O papel de Deus não é tornar nossa vida mais fácil, fazer as dificuldades desaparecerem ou cuidar delas por nós. O papel de Deus é nos dar visão para sabermos o que precisamos fazer, nos agraciar com as qualidades que precisamos ter no nosso íntimo para lidar com as dificuldades, por mais difícil que seja, e nos acompanhar nesta jornada. Eu não acredito em um Deus que trate os seres humanos como marionetes, puxando fios para que façamos coisas, ou em um Deus que passe as suas manhãs decidindo quem deve viver, quem deve morrer, ou quem vai ganhar uma partida de futebol. Eu não acredito em um Deus que é tão inseguro emocionalmente que pode ser subornado por adulações ou obediência cega. Então, tome cuidado. Talvez você seja ateu de um Deus errado. E aí você vai perguntar: em que Deus você crê? Bom, este é assunto para outra conversa. Até lá.